Olá pessoal, meu nome é Adriele Cristin, sou de João Monlevade, de Minas Gerais, sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário Uninter. Bom, mais uma vez, venho aqui para compartilhar com vocês mais uma parte do meu estágio supervisionado no ensino médio. Devido a estarmos ainda em pandemia, seguimos realizando de forma segura, respeitando todos os protocolos de segurança. Esse estágio foi realizado em grupo, onde cada uma de nós vem desempenhando suas respectivas atividades da melhor forma possível. Espero que este conteúdo seja de muito aproveito de sua parte. Sejam bem-vindos e aproveitem. Bom, meu curso é Licenciatura em Pedagogia, como eu falei com vocês. Estágio supervisionado no ensino médio, modo de extensão. As alunas são Adriele Cristine de Araújo, RU 2144697, Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004, e a Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268. O nosso seminário de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito do multiculturalismo. Vou compartilhar com vocês uma pequena canção onde eu acho que retrata exatamente de forma clara e precisa o que é multiculturalismo, ou seja, o que é ser diferente. Minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei. Eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares, mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, Também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser.
Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Ou seja, né, gente, ser diferente é o mesmo que ser único. É legal, é essencial e é necessário. Agora vamos entender um pouquinho o que é multiculturalismo. Multiculturalismo ou pluralismo cultural é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região, cidade ou país, com no mínimo uma predominante. O Canadá e a Austrália são exemplos de multiculturalismo, porém, alguns países europeus advogam discretamente a adoção de uma política multiculturalista. Em contraponto ao multiculturalismo, podemos constatar a existência de outras políticas culturais seguidas, como, por exemplo, o monoculturalismo, vigente na maioria dos países do mundo e ligada intimamente ao nacionalismo. Pretende a assimilação dos imigrantes e da sua cultura nos países de acolhimento. O termo melting pot, usado nos Estados Unidos, é uma metáfora para a heterogeneidade do povo estadunidense e de outros países, como o Brasil, onde as diversas culturas estão misturadas e amalgamadas sem a intervenção do Estado. A política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, principalmente quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras culturas a particularismos e dependência. Sociedades pluriculturais coexistiram em todas as épocas e hoje estima-se que apenas 10 a 15% dos países sejam etnicamente homogêneos. A diversidade cultural e étnica muitas vezes é vista como uma ameaça para a identidade da nação. Em alguns lugares, o multiculturalismo provoca desprezo e indiferença, como ocorre no Canadá entre habitantes de língua francesa e os de língua inglesa. Mas também pode ser vista como um fator de enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades, como confirmam o sociólogo Michael Wiwerorka e o historiador Serge Gruzinski, ao demonstrarem que o hibridismo e a maleabilidade das culturas são fatores positivos de inovação. Charles Taylor, autor de Multiculturalismo, Diferença e Democracia, acredita que toda a política identitária não deveria ultrapassar a liberdade individual. Indivíduos, no seu entender, são únicos e não poderiam ser categorizados. Taylor definiu a democracia como a única alternativa não política para alcançar o reconhecimento do outro, ou seja, da diversidade. Seus opositores defendem que o multiculturalismo pode ser danoso às sociedades e particularmente nocivo às culturas nativas. Aqui está uma demonstração para vocês de uma arte multiculturalismo. Essa arte é a estátua intitulada Monumento ao Multiculturalismo pelo Francesco Pirelli, em frente à Union Station, Toronto, Ontário, Canadá. Quando surgiu o termo multiculturalismo? O movimento multiculturalista se inicia no final do século XIX nos Estados Unidos, com a ação principal do movimento negro para combater a discriminação racial no país e lutar pelos seus direitos civis. Segundo Silva e Brandin, os percussores do multiculturalismo foram professores, doutores afro-africanos, docentes universitários na área dos estudantes sociais que trouxeram por meio de suas obras questões sociais, políticas e culturais de interesse para os afrodescendentes. Esses percussores foram essenciais para que o século XX, por meio de novos intelectuais, o tema se voltasse também à educação.
Na década de 90, algumas universidades estadunidenses aderem ao movimento e que com as pressões populares ganham força e espaço com a criação de políticas públicas em todas as esferas do poder público no que lhe diz respeito a oportunidades educacionais iguais aos grupos sociais favorecidos daquele país. O pós-modernismo, que defende a valorização da pluralidade cultural no discurso curricular, ajuda ao fortalecimento dos estudantes multiculturais nos anos 80 e 90. Hoje, na contemporaneidade, o tema é influenciado pela globalização com os intercâmbios culturais. Fala-se de uma hegemonia cultural, o que tem causado problemas sociais. Segundo McLaren, 1997, há pelo menos 4 tendências de multiculturalismo enquanto projeto público: o multiculturalismo conservador, multiculturalismo humanista liberal, o multiculturalismo liberal de esquerda e multiculturalismo crítico e de resistência. Visão esta, última do qual se diz partidário o próprio autor. O multiculturalismo conservador ou empresarial é aquele que pretende construir uma cultura comum, o que faz com que, a partir desses princípios, negue a diversidade existente e construída há séculos e que nos leva a entender sua defesa a uma cultura pradão e a branca. Nesse contexto, desmotiva os grupos dominados em suas lutas a seu capital cultural. Este tipo de visão conservadora, mesmo quando reconhece outras culturas, assenta-se sempre a incidência na prioridade a uma língua normalizada e, portanto, é um multiculturalismo que de fato não permite que haja um reconhecimento efetivo das outras culturas. Fala de Souza Santos em 2003. A vertente humanista liberal, por ingenuidade ou idealismo, ressalta a existência de uma igualdade natural entre as diversas etnias, sem se preocupar em evidenciar a falta de oportunidades iguais em termos sociais e educacionais, sem levar à risca a realidade social do sistema econômico capitalista, se valendo de seus próprios argumentos. Fala-se da criação de uma organização econômica mais igualitária, daí dizer que todos somos capazes de competir e vencer no mundo. O multiculturalismo liberal de esquerda defende a diversidade cultural Pansini e Neve, quando citam McLaren. Compreendemos que o fim desse tipo de vertente é se focar mais nas diferenças e respeitá-las, esquecendo-se que elas são formadas nas pessoas pela interação do meio social, em que se convive, sendo negativa a tendência e elitizar outros grupos ao mesmo tempo, em que deixa de lado a participação de outros grupos nas discussões multiculturais. O multiculturalismo crítico ou de resistência é o que podemos considerar mais voltado aos anseios dos movimentos multiculturais, conforme Silva e Bradin. De acordo com Silva e Bradin, o multiculturalismo crítico levanta a bandeira de pluralidade de identidades culturais, a heterogeneidade como marca de cada grupo e opõe-se à padronização e à uniformização definidas pelos grupos dominantes. Celebrar o direito à diferença nas relações sociais como forma de assegurar a convivência pacífica e tolerante entre os indivíduos caracteriza o compromisso com a democracia e a justiça social, em meio às relações de poder em que tais diferenças são construídas.
Conceber, então, enfim, o multiculturalismo numa perspectiva crítica e de resistência pode contribuir para desencadear e fortalecer ações articuladas a uma prática social cotidiana em defesa da diversidade cultural da vida humana, acima de qualquer forma discriminatória, preconceituosa ou excludente. Exemplos de multiculturalismo. A coexistência de diversos grupos culturais em um mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e representatividade, como quando temos em uma mesma sala de aula alunos e alunos afrodescendentes, indígenas, caucasianos e asiáticos. O respeito ao culto de diferentes religiões é um exemplo de multiculturalismo na nossa sociedade. Em lugares em que convivam de forma amistosa membros do candomblé, fiéis de igrejas evangélicas, seguidores do catolicismo, ateus, budistas, entre outras crenças, é um ambiente multicultural. A música é um componente importante e presente em praticamente todas as culturas conhecidas. O reconhecimento de ritmos de outros grupos culturais, sem julgamento de que seriam melhores ou piores, é um exemplo de multiculturalismo. O multiculturalismo no Brasil. O multiculturalismo no Brasil é a mistura de culturas e de etnias que ocorre no território do país. Trata-se da miscigenação de culturas que ocorre no Brasil desde os tempos da colonização portuguesa ao país. Uma das principais características da cultura brasileira é a diversidade cultural. Abaixo temos uma demonstração com umas fotos, um mosaico de fotos de imagens de brasileiros dos mais variados grupos étnicos, tanto no esporte, quanto na raça, quanto na política, dentre outros. Vamos agora falar um pouquinho da história do multiculturalismo no Brasil. O processo imigratório teve grande importância para a formação cultural. O Brasil incorpora em seu território culturas de todas as partes do mundo. Esse processo de imigração começou em 1530, após os portugueses terem dado início à colonização no Brasil. Os primeiros imigrantes não portugueses que foram para o Brasil foram os africanos. Eram utilizados como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Graças ao rápido desenvolvimento das plantações de café, a imigração ao país intensificou-se a partir de 1818, quando chegaram ao país imigrantes de fora de Portugal, à procura de oportunidades de emprego nas plantações de café do país. Alguns exemplos são os suíços, alemães, eslavos, turcos, árabes, italianos, japoneses, entre outros. No Brasil, existem diversas etnias e culturas. Devido ao fato de que existe uma mistura de etnias no país, fazendo com que ele se torne multicultural. Vamos falar um pouquinho agora o que é o multiculturalismo na educação. O multiculturalismo é um princípio que defende a necessidade de se ir além das atitudes de tolerância entre diferentes culturas no mesmo território ou nação. Para que possa haver uma coexistência harmoniosa, deve-se ser respeitadas as diferenças entre culturas que habitam um mesmo estado. O Brasil é um país preponderantemente multifacetado. São diversos Brasis com manifestações multiculturais e essa diversidade brasileira é ilimitada. Costumes, tradições, lendas e crenças constituem o imaginário do povo brasileiro. Constituído de uma multiplicidade de identidades e modos de ser, negros, negras, brancos, brancas, indígenas, mulheres, homens pertencem a uma sociedade miscigenada, que foi
instruída ao longo da historiografia brasileira por intermédio de políticas educacionais com orientações monocultural, que privilegiavam homens brancos, heterossexuais, cristãos e favorecidos financeiramente. O reconhecimento do multiculturalismo no contexto da educação brasileira é uma questão de justiça social, pautada nos direitos humanos e articulada às praxes educativas. Desse modo, a discussão do multiculturalismo no campo pedagógico abarca um posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação a que certos grupos minoritários têm, historicamente, sido submetidos por grupos mais poderosos. Refletindo acerca das origens do multiculturalismo como movimento teórico e prática social. O multiculturalismo é o reconhecimento das diferenças da individualidade de cada um, do respeito ao gênero, é o resultado da mistura de raças, negra, branca, indígena, é a luta pela minoria, enfim, é o respeito pelos costumes, valores, pelo modo de vida. Portanto, o multiculturalismo perpassa pelo hibridismo da diferença da maneira de viver, que estabelece o convívio multicultural. Nessa coexistência de várias culturas, certamente se instaura o respeito entre as culturas, estabelecendo-se atitudes de tolerância entre os indivíduos. O multiculturalismo é um princípio que defende a necessidade de se ir além das atitudes de tolerância entre diferentes culturas no mesmo território ou nação. Para que possa haver uma coexistência harmoniosa, devem ser respeitadas as diferenças entre culturas que habitam o mesmo estado. A ideia de multiculturalismo está associada a outros fenômenos contemporâneos, como o pós-modernismo e o relativismo cultural. No pós-modernismo, as diversas culturas dentro de uma mesma nação têm o direito de existir, havendo ou não um elo cultural comum. Assim, o multiculturalismo emerge não apenas como movimento social em defesa às lutas dos grupos culturais, das minorias, dos negros, mas também como uma fecunda abordagem curricular contrária a toda forma de preconceito e discriminação no espaço escolar. É importante ressaltar que, inicialmente, a luta pelo movimento multiculturalista constituiu-se desvinculada dos sistemas de ensino. Na sua maioria, os movimentos sociais eram articulados especialmente por grupos culturais negros e, no final do século XIX, o combate ao racismo e as lutas por direitos civis tiveram ênfase com a participação dos afrodescendentes, que buscavam a igualdade de exercício dos direitos civis e o combate à discriminação racial no país. O discurso da diversidade e do multiculturalismo. No contexto social atual, o discurso da diversidade, no que diz respeito à cultura, emerge num grande espaço de discussões abordados muitas vezes superficialmente, voltado apenas para a tolerância entre os diferentes. No contexto mundial, a Unesco, enquanto agência encarregada da cultura, enfatiza que se deve promover uma salutar diversidade de culturas e o trânsito livre de ideias em palavras e imagens, assegurando assim a harmonia entre as diferentes culturas, com o objetivo de unir os sujeitos para que os seres humanos não se aprisionem em suas separações, mas sim compartilhem as riquezas de uma única cultura mundial diversificada. Relatório do Direito Geral, 1947. A Unesco busca o reconhecimento da diversidade, primando pelo reconhecimento da igual dignidade de todas as culturas, o respeito pelos direitos culturais,
a formulação de políticos culturais, a promoção da diversidade, um pluralismo construtivo e a preservação do patrimônio cultural. Em 3 de novembro de 2001, foi assinada na 31ª sessão da Conferência Geral da Unesco, em Paris, a Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural. Os membros que compunham a conferência responsabilizaram-se por assegurar a preservação e a promoção da fecunda diversidade das culturas, no que tange às diferenças no contexto social e educacional. Para M.C. Laren, 1997, a diversidade é frequentemente interna à atividade criadora de símbolos daquela cultura, sendo melhor falar de hibridez da cultura. Na verdade, o multiculturalismo crítico enfatiza a pluralidade de identidades culturais, a heterogeneidade como marca de cada grupo e é contrário à padronização e uniformização definidas e impostas pelos grupos dominantes. É importante defender o direito à diferença nas relações sociais como forma de assegurar a convivência pacífica e tolerante entre os indivíduos em meio às relações de poder, que são construídas justamente pelas diferenças. O discurso da igualdade na educação. Na sociedade capitalista contemporânea, o discurso da igualdade na educação apresenta-se como um mito bastante perigoso, pois o modelo pedagógico vigente evidencia que as oportunidades são iguais e afirma que o sistema educacional é o principal aspecto gerador de igualdades na nossa sociedade livre. O sucesso, então, pode ser alcançado pela inteligência, pelo trabalho árduo e com criatividade. Assim como muitos outros mitos, esse faz parte da nossa vida diária, mesmo que sua falsidade tenha sido continuamente comprovada. Certamente, o mito da igualdade é injusto, tendo em vista que as pessoas que acreditam nela pensam na possibilidade de ter êxito nos estudos. Alguns estudiosos dizem que a raiz do problema da divisão de classes está no fator biológico, ou seja, os estudantes que se encontram em desvantagem herdaram um talento cultural inferior. Segundo Bordway, 1964, uma criança de classe social menos privilegiada que convive em uma família que não domina a língua culta recebeu certamente de seus pais uma boa vontade cultural, esvaziada, considerando que os mesmos não possuem outra coisa além de boa vontade para o filho estudar. Já uma criança de classe social privilegiada recebe da família todo o estímulo para desenvolver a linguagem, portanto, o domínio da língua culta, entre outras habilidades próprias de sua cultura. Essa criança é aceita no grupo social, porque, além de dominar a língua, possui todo o referencial, tendo em vista que seus pais lhe passaram um capital cultural, mesmo que indiretamente. Ao longo da história, construiu-se o mito de que todos eram iguais em direitos e oportunidades, inclusive na educação. Nos parâmetros curriculares nacionais, PCN, consta que a educação deve ser vivenciada como instrumento proeminente de promoção dos valores humanos universais, com qualidade dos recursos humanos e respeito pela diversidade cultural. O discurso oficial, portanto, enfatiza a educação para a cidadania, considerando a capacidade de convivência com a cultura do outro. Ao incluir a pluralidade cultural como tema transversal, os parâmetros 1998 avançam no que tange a proposta educacional e curricular multiculturalista,
na medida em que reconhece o valor da pluralidade e a diversidade cultural como fator preponderante para a cidadania, com base no respeito às diferenças. E na escola, como conviver com o outro? Nas últimas décadas, observa-se a construção de novos paradigmas educacionais e a constante recriação das praxes pedagógicas libertadoras. Dentro deste contexto educacional, observa-se a falência da transmissão de conteúdos educativos fora do contexto social do educando, já que não surgem do saber popular. A aprendizagem na praxis pedagógica libertadora tem a configuração centrada no aluno, enfatizando o diálogo, a discussão, a comunicação, respeitando o conhecimento do aluno e sua capacidade para assumir a sua própria aprendizagem. Portanto, a educação dialógica é imprescindível na pós-modernidade, pois é necessário conhecer o aluno que certamente está inserido em um contexto social. Precisa-se conhecer o universo dos educandos, sua bagagem cultural e numa triade educando, educador, meio social. Constrói-se o diálogo, busca-se reinterpretá-lo e recriá-lo. Neste contexto, considerando que professor e aluno são sujeitos de uma relação recíproca de aprendizagem, torna-se possível diminuir a distância e as diferenças. Ao estimular e promover o desenvolvimento numa conexão mediada pelo diálogo, professor e aluno fazem acontecer a educação. Segundo Gadotti, há, de acordo com o método de Paulo Freire, 3 momentos interdisciplinarmente entrelaçados: a investigação temática, na qual o aluno e professor buscam no universo vocabular do educando e no meio onde vive as palavras e temas centrais de sua biografia. A tematização, que consiste na codificação e decodificação de temas. Ambos buscam o seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido, e a problematização, que envolve a superação da visão imaginária por uma visão crítica, partindo para a transformação do contexto vivido. Portanto, educação não é apenas uma transmissão de conteúdo